A minha pesquisa vai trabalhar com a Estrada Dona Francisca, a memória de uma nação. O estudo, né, que está sendo proposto tem como objeto a memória do sujeito imigrante, colonizador da região norte de Santa Catarina, a partir da construção da Estrada Dona Francisca. E partindo da criação de um novo lugar, uma nova nação, não vai ser trabalhado enquanto geograficamente, etnicamente, né? Mas enquanto um lugar simbólico, onde esse sujeito traz consigo sua história, sua ideologia e inserido em uma determinada sociedade. Como base do estudo, apresentam-se as condições históricas que atuam para o funcionamento da memória histórica desse sujeito, visto que ele assume diferentes papéis nessa sociedade, considerando sempre os processos e as condições de produção da linguagem. Para isso, eu vou apresentar um pouquinho dessa materialidade histórica, né? Sobre a estrada e, consequentemente, desse imigrante. No século XIX, na Alemanha, havia um excessivo crescimento da população, sendo desproporcional ao desenvolvimento dos meios de produção, além dos elevados impostos e barreiras alfandegárias impostos à população. Outros fatores, como a Revolução Industrial, também ameaçavam, mostrando as consequências de sua arrancada inovadora, fazendo produzir sempre mais com menos braços. As famílias eram muito numerosas, né? As terras eram poucas, ficando normalmente após a divisão, sempre para o filho mais velho. E os outros tinham que procurar outras formas de subsistência. Tudo isso, aliado ao fim da Guerra Franco-Prussiana, fizeram com que o número de indivíduos com desejos de buscar um novo mundo aumentasse. E o Brasil era uma opção vantajosa, pois já havia fortes laços com a Alemanha. Mas o que determinou o início da colonização alemã nas terras de Santa Catarina, e mais especificamente no norte do estado, foi o recebimento como dote nupcial de grandes extensões de terras devolutas. O que eram essas terras devolutas? Eram as terras públicas, né, que na época integravam o domínio da corte portuguesa e que depois elas foram sendo repassadas, né, pela compra para as colonizadoras e, consequentemente, para os imigrantes. E na província de Santa Catarina, né, o príncipe Joinville, ele era dono, né, dessas terras, e o norte, uma certa área do norte, do Planalto Norte, pertencia ao Conde Deu. Assim, em 1851, foi fundada a colônia Dona Francisca, dando início ao futuro desenvolvimento da região. Para a recém-fundada colônia, a ligação terrestre com o Planalto era de vital importância e assim a direção do empreendimento colonizador deu início a um projeto com estratégia de ampliar a colonização alemã que se fazia nas terras do príncipe de Joinville. Mas estas iam até o alto da serra e extremavam com as terras do Conde Deu, que eram do Planalto, né? E o Conde Deu era genro, né, do Pedro II, proprietário de todo o Planalto. Esse projeto, né, de povoar esses territórios, ele vem depois da Guerra do Paraguai, e porque foi até uma cobrança, uma necessidade muito grande do governo imperial. Então, o projeto de povoar esses territórios com elemento europeu contava com interesse e apoio do governo imperial do Brasil, pois precisava ser habitado por pessoas que eram consideradas, né, muito civilizadas, que fossem capazes de fazer um progresso sem muita interferência do governo, sem muito paternalismo, indivíduos que fossem capazes de mostrar que era possível resolver seus próprios problemas culturais, sociais, econômicos e políticos, no fundo do sertão. E assim, em 1873, 70 pioneiros sobem a serra e recebem os primeiros lotes demarcados. Com isso, a Vila de São Bento tornou-se realidade concreta. Com o tratado entre a colônia e o governo imperial para a construção da Estrada Dona Francisca,
enviado em 1855 o engenheiro Karl Platz para fixar definitivamente o traçado da futura estrada e estabelecer o rumo no Planalto em direção a Rio Negro, Mafra, facilitando o envio de produtos para Joinville e São Francisco do Sul, diminuindo assim a viagem pela metade do tempo. Nessa época já existia um grande comércio de erva mate nessa região, inclusive aqui, né, na região de Canoinhas. A Estrada Dona Francisca foi iniciada em 1858 e finalizada em 1895 até Mafra, que foi a última, né, a última parte. Ela teve inaugurações anteriores. Então, o que se propõe como pesquisa é demonstrar como a memória desse sujeito imigrante transita nas várias formações discursivas e como os sentidos podem se estabilizar, né, já foi colocado muito hoje sobre as paráfrases, ou eles podem se ressignificar dentro de uma polissemia. Nessa construção dessa nova nação, que é, né, um lugar simbólico, que não é o Brasil, pois esse sujeito traz sua ideologia, sua memória histórica, traz o já dito, né, aquilo que é carregado, que ele carrega com ele. E nem a Alemanha, porque ele está determinado por um tempo histórico e por um espaço social que não é o lá, que já não é o lá, né? São novos dizeres que vêm, né, que se movimentam, né, trazendo também novos sentidos, pois os dizeres sofrem atravessamentos quando postos em outros contextos sociais. É o jogo da memória e esquecimentos, e a partir do conflito das diferentes memórias que se tem a formação da sociedade dessa nação simbólica para o migrante. Então, o que se pretende é trabalhar todo esse movimento, né, esse trânsito dessas memórias e desses esquecimentos dentro desse sujeito imigrante. Obrigada, seria isso.